Conceito PDCA. Como documento fundamental de uma unidade de conservação, o plano de manejo não deve ser visto apenas como um documento estático que não aceita alterações e que foi criado para cumprir com os requisitos legais. Tal como os sistemas sociais e ecológicos que estão em constante mudança, num processo contínuo de adaptação e readaptação, o plano de manejo também deve ser alvo de constante revisão e adaptação. A recomendação para aplicar os conceitos de gestão adaptativa ou manejo adaptativo em unidades de conservação tem sido amplo consenso dentre as instituições nacionais e internacionais de conservação. Uma das formas de aplicar esses conceitos é a adoção de ferramentas de gestão pela qualidade, como o ciclo PDCA, que vem obtendo bons resultados. O ciclo de gestão estratégica, ou simplesmente ciclo PDCA, consiste no cumprimento de 4 etapas. Planejar, que é o P, as metas e os meios para alcançá-las, desenvolver, que é o D, ou executar o que foi planejado, checar, o C, os resultados obtidos, comparando-os com as metas através do monitoramento e avaliação dos resultados, e agir corretivamente, o A, sobre as causas de impedimentos para atingir as metas planejadas do aprendizado. A visão de unidade de conservação como organizações abre caminhos promissores para utilizar este modelo de gestão. Uma organização pode ser entendida como um agrupamento planejado de pessoas com o propósito de alcançar um ou mais objetivos que se traduzem de forma geral no fornecimento de bens e serviços. Toda organização existe com a finalidade de fornecer alguma combinação de bens e serviços proporcionados pelas unidades de conservação variam de acordo com a categoria de manejo a qual pertencem. De modo geral, são os recursos naturais preservados, recursos naturais explorados de forma sustentável, a recreação ambiental e o turismo, o ambiente propício para pesquisas científicas, assim como a manutenção dos serviços ecossistêmicos, tais como regulação do clima, proteção dos recursos hídricos, polinização, controle de pragas, etc. O planejamento é concebido como um processo inserido no ciclo de gestão de cada unidade. Assim, fica claro que num processo de planejamento são importantes algumas etapas a serem consideradas em diferentes momentos para verificar e reorientar as ações na busca dos resultados desejados. Cada vez que se percorre o ciclo, é possível compreender melhor a situação da unidade, verificar os objetivos pretendidos e modificá-los se for o caso. Uma vez percorrido o primeiro ciclo e gestão, planejar, implementar, capacitar, avaliar e ajustar, a situação da unidade de conservação não é mais aquela encontrada no início do processo. Portanto, pode ser necessário rever o plano de manejo para percorrer o ciclo de novo. Isso significa dizer que o planejamento é um processo dinâmico que requer avaliações periódicas e constantes para acertar os rumos e seguir em busca de resultados. Deve ser facilmente revisado para incluir as novas informações. O desenvolvimento, execução ou implementação consiste em seguir fielmente o plano de ação elaborado na primeira etapa do ciclo PDCA. Para isso, é preciso estabelecer processos e procedimentos, educar, treinar, implementar, executar o planejado conforme as metas e métodos definidos. Nessa etapa, a motivação da equipe responsável por agir é muito importante. Portanto, a participação das pessoas direta ou indiretamente envolvidas na execução
pode ser determinante para o nível de motivação da equipe e, por consequência, o sucesso das ações. A checagem ou verificação conclui sobre as necessidades de ações corretivas, se a checagem detectou algum problema, preventivas, se não ocorreu nenhum problema, porém poderia ter ocorrido, ou de padronização, se tudo ocorreu conforme o planejado e uma nova maneira de executar determinado processo foi descoberta. Nessa etapa é que se lança a mão da análise de indicadores que sinalizam os impactos das ações propostas. Indicadores devem ser estabelecidos no processo de planejamento e monitorados continuamente. Para isso, os indicadores devem ser objetivos, verossímeis, confiáveis, sensíveis, acessíveis, eficazes, práticos e quantificáveis. Assim, é necessário prudência para que não sejam selecionados muitos indicadores, mas sim um número suficiente de indicadores que permita o monitoramento contínuo com os recursos disponíveis. A finalização da implantação de um ciclo dá origem a outro, ou seja, a quarta etapa de um PDCA dará origem à primeira etapa do próximo ciclo, sendo esta a base da melhoria contínua da gestão pela qualidade. As ações corretivas, preventivas ou de padronização devem ser priorizadas, utilizando o referencial de planejamento, bem como analisando sua urgência no âmbito da gestão da unidade de conservação.